Olá, galeras! Estamos aqui para mais um episódio do nosso podcast. Ela é tão galera! Ai, ela é toda boazinha, ela é toda do bem, ela é tão galera. Chata, pá! Vocês sentiram a minha farta na semana passada? Sim! Eu ouvi que sim. Se vocês não responderam que não ou que não responderam nada, eu não tô nem aí, porque eu vou acreditar que sim. Vocês sentiram. Eu já falei pra vocês em outros episódios. Eu já falei pra vocês o quanto eu me sinto validada quando vocês sentem falta do episódio. Então, eu vou fingir que vocês sentiram falta, porque isso me deixa feliz. Isso é a primeira coisa. Que a gente viver delusional, né? A gente viver na ilusão, às vezes pode ser bacana, né? Algumas ilusões que a gente conta pra gente são boas. Eu acredito nisso. Eu queria saber também o que vocês estão achando do novo quadro. Você que tá ouvindo esse episódio comprido aqui, você já ouviu o episódio curto? É que a gente tá lançando agora toda segunda-feira um novo episódio de um novo quadro chamado Só para Bruxinhas, que é um episódio mais curtinho mesmo, com alguns insights que eu tenho voltados pra parte mística, parte espiritual e tal. Insights que eu trago da Umbanda ou das minhas vivências, meu curso de baralho cigano, enfim, as coisas que eu vivo, que eu penso, né, e a espiritualidade, o misticismo estão muito dentro das minhas vivências, assim, diárias, né, digamos assim. Às vezes eu tenho ideias, assim, que eu gosto de compartilhar, que eu tenho vontade de compartilhar com vocês. E aí eu comecei a gravar esse quadro, Só para Bruxinhas, que é bem focado nessa coisa aí do misticismo, onde eu pretendo contar experiências que eu já tive, sabe assim? Quando a gente conta pra amiga, tipo, gente, amiga, você não sabe a coincidência, que não foi uma coincidência, eu acho que foi um sinal. Eu adoro, né, eu amo isso, e eu quero contar pra vocês esses sinais e as decisões que eu tomo partindo desses sinais. Espero que vocês estejam gostando desse quadro. Me contem aí se vocês já ouviram, se vocês mudariam alguma coisa, se tem alguma sugestão, se vocês, curti, amei, putz, não me conectei muito. Tudo bem também, também estou trabalhando em terapia, que eu não sou obrigada a agradar todo mundo e que agradar todo mundo não dita o meu valor. E é impossível, né? Nem Jesus agrada todo mundo, então quem sou eu? Na fila do pão. Outra coisa que eu queria falar logo no começo agora é sobre o nosso grupo de Zap Zap. Você já entrou lá no nosso grupo de Zap Zap? Eu falo lá desse grupo em todo episódio, só que eu falo no final. Eu não sei se todo mundo que tá aqui ouvindo, se você chega até o final de todos os episódios. Você chega? Chega, né? Eu sei que você chega, mas quando chega no final, às vezes você não tá prestando muita atenção mais. Mas o que eu quero contar pra vocês agora no começo é que sim, a gente tem um grupo de WhatsApp para as ouvintes e os ouvintes também. Todos são bem-vindos no nosso grupo, do nosso podcast. Pra que serve esse grupo de Zap Zap? Eu não aguento mais. Grupos, entendo. Não julgo, tá tudo bem também. Mas esse grupo é pra gente poder comentar os episódios, porque bastante gente falava isso pra mim, que queria comentar os episódios, que às vezes eu falo coisas aqui que a pessoa, tipo, fica concordando, né, enquanto tá ouvindo, e queria poder mandar alguma ideia, alguma referência, comentar alguma parte do episódio, enfim. E aí eu abri esse grupo no WhatsApp pra gente poder fazer essa troca, não só comigo, né, eu tô lá ativamente no grupo, eu respondo mensagem, a gente, enfim, conversa lá, eu mando algumas referências às vezes, links que eu acho interessante, que eu acho que tem a ver com o papo que a gente tá desenvolvendo e tal. E as ouvintes também mandam, é um grupo aberto, mas obviamente eu tô lá monitorando, né, administrando o grupo, eu monitoro quem entra também, então é um grupo seguro, não vai entrar bot lá. E aí a gente vai mandando lá as nossas refs que tem a ver com os assuntos que a gente fala, é bem legal, tá? Tá sendo bem bacana as trocas que a gente tem lá, enfim, tá meio que virando um grupo de apoio, sabe? Um grupo de apoio pra nós, mulheres, assim, que somos assim, como a gente somos, entendeu? Então tá sendo bem interessante a experiência, a galera tá gostando bastante. E de vez em quando, eu faço algumas loucurinhas, que nem eu fiz a semana passada, que eu abri pra responder perguntas das ouvintes com o baralho cigano. Como que funciona? Você me manda a pergunta e eu abro uma tiragem do baralho cigano e respondo a sua pergunta e depois eu te mando a foto da tiragem e o áudio. Faço isso sempre? Não, foi a primeira vez. Semana passada foi a primeira vez que eu fiz essa experiência, eu amei fazer, foi muito legal pra mim também, como estudante do baralho cigano, né? Foi muito legal a experiência também, poder trocar, poder estudar, pesquisar mais, tal, treinar mais. Então foi bem legal. Então às vezes rola isso também. Eu mando só exclusivamente pra galera do grupo pra me mandarem perguntas no particular, né? Então eu não exponho as perguntas lá pra galera do grupo, só ponho o aviso lá, as pessoas me mandam a pergunta no particular e eu respondo. Então, e aí, se depois quiserem compartilhar lá no grupo, óbvio, é livre, mas se não quiser também, a gente mantém esse anonimato aí. Legal, bacana, falou tudo e não falou nada. Como que eu faço pra entrar? Se agora que eu, né, vendi todo esse babado do grupo, falei tanto que ele é legal, como que você faz pra entrar? É muito simples, aqui na descrição do episódio tem um link, vai levar direto você pra esse grupo de WhatsApp, aí você vai pedir autorização lá, e eu vou autorizar se eu quiser.
Se você tiver um número que não é de spam e nem de bot, eu vou te autorizar, você entra lá e começa a conversar. Ou não conversa também, se não quiser, você pode ficar só lendo também, é livre. Às vezes a gente faz enquetes também, participativas, enfim, é super, super livre. Cada um faz lá como quiser, tá? O importante é todo mundo estar feliz e confortável, porque obviamente não é pra virar mais uma obrigação, mais uma tarefa, já que já temos muitas, né, meninas? Tudo bom? Os recados do início eram esses que eu queria deixar pra vocês. Agora, a gente vai entrar no tema do episódio. Eu queria falar com vocês coisas que eu reflito sobre energia feminina e energia masculina. Vocês já ouviram falar disso? Tem alguma terapia holística, ou às vezes tem algumas linhas da psicanálise, inclusive, da análise junguiana, principalmente. Acho que tem gente que não considera a análise do Jung psicanálise, né? Desculpa aí se eu ofendi algum psicanalista. Mas para quem estuda Jung, o Jung fala bastante disso. De ânimos e ânima, né? Que são diferentes energias, que seriam essas energias do masculino e do feminino e tal. O Freud eu acho que não fala disso. Acho que isso não tá na teoria dele. Mas eu sei que na do Jung tá. E não é só na do Jung, né? Tem outras teorias já da análise do comportamento humano que falam também dessa coisa de energia masculina e feminina. Algumas terapias energéticas falam disso também. De repente, a própria astrologia traz um pouco disso. Quando a gente fala da energia do Sol e da Lua, tem muita gente que leva para esse lado dessa leitura, né? Que a Lua representaria o feminino e o Sol o masculino. E aí tem vários outros desdobramentos disso. Por exemplo, no corpo, nosso corpo físico. Tem gente que leva pro lado, tipo assim, que no nosso corpo a gente tem um lado do feminino e o lado do masculino. Então, lado direito seria o masculino, que é o lado racional, né, e tal. E o lado esquerdo seria o feminino, que é o lado que tem o coração, o lado mais emocional. E isso já é um tema de altos questionamentos, um tema de terapia há muitos, muitos anos. A primeira vez que eu tive contato com esse assunto, acho que foi quando eu comecei a fazer terapia. Não sei se foi a primeira vez, mas foi a primeira vez que eu tenho consciência. Quando eu comecei a fazer terapia, a minha primeira psicóloga, que ela era da linha junguiana, e a gente falava bastante sobre isso, sobre essas energias masculina e feminina. E segundo o que eu aprendi nesse primeiro período, é que a definição do que é cada energia segue o que a gente entende como simbólico, né, do universo simbólico do que é homem e mulher na nossa sociedade ocidental, ok? Então a gente tem que lembrar sempre disso, que esses símbolos vão refletir, né? Essas palavras e símbolos vão refletir o que a gente entende por homem e mulher, por masculino e feminino. Então, o que eu aprendi? Que a energia masculina seria a energia, né, da vida material, do dinheiro, do que é concreto, digamos assim. Então, o ganhar dinheiro, a parte do trabalho, profissão, isso é do universo masculino. A força bruta, né, a agressividade, emoções como a raiva, por exemplo, tudo isso são esse universo simbólico masculino. Que, obviamente, se vocês forem ver, é tudo que a gente entende que é o masculino na nossa sociedade. Ou que a gente foi ensinada que é o masculino, né? Mesmo que, né, nem todo homem que a gente conheça seja assim. A gente sabe que existe essa crença de que sim, que eles são assim, de que isso é natural, de que isso é inerente, o caralho. E as mulheres, pelo contrário, seria o oposto. Então, a energia feminina seria essa energia mais delicada, a energia mais sutil, a energia do cuidado, a energia das emoções mais quentes e mais suaves, assim, né? Então, tem essa energia do acolhimento e tudo mais, que seria o que a gente entende como, bem entre aspas, porque a gente não acredita nisso, tá? Nós que ouvimos esse podcast e falamos aqui, a gente não acredita nisso. Que seria algo inerente à mulher, tá? Natural da mulher, essas características. Então, eu aprendi dessa forma. Tem até nessa galera mais mística, que faz até uma diferenciação entre tipo assim, o trabalho e o dinheiro, né, enquanto aspecto material, e a carreira, a profissão, assim, enquanto um aspecto mais emocional, mais de realização, de propósito, sabe assim, de talento e tal, que tem mais a ver com a parte feminina. E tem até alguma galera dessa área terapêutica que até fala assim, o trabalho é reflexo do pai e a carreira é reflexo da mãe. Meio nesse sentido de que um tá voltado para nossa referência masculina e o outro tá mais voltado para nossa referência feminina. Beleza, aí a primeira vez que eu tive esse contato foi aí. Eu ainda era uma jovem padawan. É padawan que fala? Eu nem sei de onde que é essa referência, tá? Eu acho que é do Guerra nas Estrelas, ou do Star Trek. Aquela coisa que a gente repete sem saber o que é, sabe? Eu só tô repetindo. Mas eu era uma jovem padawan. Quando eu comecei a fazer terapia, não tinha muito contato, assim, com essas coisas. E também não fazia estudo de gênero ainda, então... Ok, eu aprendi isso aí, comecei a
a me questionar, me desenvolver, me analisar nesse sentido, para entender qual é a manifestação do meu feminino e qual é a manifestação do meu masculino, como cada um deles se manifesta. E nessa época, o meu entendimento era de que, de alguma forma, eu tinha muito mais evidente a energia masculina. E aí, como que isso se traduz numa mulher? E também pegando um pouco aí da teoria do Jung. Seria o ânimos que há na mulher. Então é assim, no homem, o ânimos é o que ele é o homem. Isso, gente, também lembrando que isso é uma teoria da Alemanha no século XIX, tá? Então a gente não tá considerando aqui pessoas queer, pessoas trans, é tudo bem, assim, rígido e binário, tá? Então, o homem cis, né, digamos assim, seria o próprio ânimos, né, que é a energia masculina. Só que ele também tem dentro dele, como equilíbrio, a ânima, que é a energia feminina que habita em todo homem. E aí, de acordo com a teoria junguiana, psicanalítica, assim, que eu aprendi, tá? Não é todo, enfim, não posso falar por todos os analistas junguianos. Se o homem está com um ânimos em desequilíbrio, ele vai ter alguns tipos de questões emocionais, físicas e tal. Se ele tá com questões com a ânima, que é a energia feminina que ele carrega, ele vai ter outro tipo de desequilíbrio, de distúrbio. E aí, quando você estuda a teoria junguiana, isso tem lá bem claro. Eu já não lembro mais, por isso que eu não vou falar aqui pra incorrer o risco de falar besteira. Mas eu sei que tinha bem definido, assim, alguns tipos de desequilíbrio que a gente nota nos homens eram bem característicos de ânimas feridas, né, ou ânimas em desequilíbrio. E outras características eram bem fortes de ânimos em desequilíbrio. Do outro lado, as mulheres seriam a própria ânima, né, que seria essa nossa energia, entre aspas, feminina. E a gente tem dentro da gente, como equilíbrio, essa energia do ânimos. E quando a gente tá com essas energias equilibradas, a gente tá bem. São o que a gente chama, né, tipo, uma pessoa saudável, não só fisicamente, mas também, e também emocionalmente saudável. Sabe quando a gente tá bem? Sabe quando você tá tipo, tô bem, tô equilibrada, não tô com nenhum exagero, não tô percebendo desequilíbrios na minha vida afetiva, emocional, espiritual, no meu corpo físico, tudo bem. É uma coisa rara, tá? Eu, pessoalmente, acho que eu não conheço ninguém que vive assim. Todo mundo tá sempre com algum desequilíbrio, né? Mas às vezes tem uma fase que a gente tá bem, né? Que a gente tá bem no trabalho, tá bem com as amigas, tá bem com a família, tá bem nos relacionamentos, sabe? Nosso dinheiro tá fluindo, a gente não tá com dívida. Às vezes a gente tem essas fases, é raro, mas acontece bem de vez em quando. E a gente acredita, entende que a gente tá com esses dois lados equilibrados. E aí, essa é a teoria, né, ocidental, junguiana e piriri pororó. Só que aí, quando eu comecei a me aprofundar nesses estudos, nesses entendimentos, eu também comecei a me questionar sobre isso. E principalmente quando eu comecei a estudar questões de gênero. Quando você começa a estudar o que é a mulher na sociedade, o papel da mulher, a construção social do que é uma mulher, como o papel da mulher é construído historicamente, socialmente, tem um interesse político e econômico por trás, que é uma coisa histórica do nosso tempo, é uma coisa capitalista. Quando você vai, né, se aprofundando nisso, cara, meio que não dá mais pra você endossar essa coisa de energia masculina e feminina, porque é uma coisa equivocada. E aí aqui eu vou falar uma coisa que, assim, eu acredito, eu me questiono, mas eu acredito há muito tempo que não existe isso de energia masculina e feminina. Assim como todo o resto, é algo socialmente construído. Pra mim não faz sentido, e quanto mais eu aprendi sobre papéis, sobre expectativas de cada, né, o que se espera de uma mulher, o que se espera de um homem. Isso foi fazendo cada vez menos sentido. Só que, ao mesmo tempo, por mais que nessa parte intelectual e crítica eu esteja aprendendo isso, na parte espiritual, energética, sentimental, eu continuo, sei lá, sentindo e entendendo a diferença dessas energias, porque realmente existem energias diferentes, opostas, entende? Existem polos diferentes das mesmas energias. Isso pra mim é muito claro, enquanto, sei lá, umbandista, espiritualista, que seja, mística. Pra mim é fato que existem energias diferentes, opostas, e também é fato pra mim que as pessoas manifestam diferentes níveis dessas energias. Só que o meu lado estudioso de gênero, de diversidade LGBT e tudo mais, meio que não me deixa também ficar em paz com isso. Porque, assim, não faz sentido eu que, né, faço palestras sobre, tipo, lugar de mulher e caças bruxas, tarará, eu pegar e endossar. É porque mulher, energia feminina, isso aqui. Mesmo porque muita gente usa isso de uma forma
forma muito negativa, continuando a deixar as mulheres em lugares de controle, né? Tem muita gente que usa isso, inclusive, assim, pra fazer aqueles treinamentos de, tipo, mulher de verdade, sabe? Um curso, seja uma mulher de verdade, desperte a energia feminina dentro de você. E é muito perigoso. Muito perigoso por quê? Porque isso visa deixar as mulheres nesse mesmo lugar. Tipo, mulheres que perderam sua energia feminina, elas são agressivas, elas não respeitam o marido, elas não conseguem ter filho. Então a gente precisa resgatar essa energia feminina pra mulher ficar dócil de novo, entende? E isso, obviamente, eu sou e sempre serei, e não tem outra saída pra isso, completamente contra. Sabe, eu detesto esse discurso e não faz sentido pra mim. Porque ao mesmo tempo que eu aprendi isso e entendi que existem essas duas diferenças, eu sinto isso, eu não posso simplesmente concordar. E digo mais, porque eu não me identifico com essa ideia do feminino. Tipo, eu não sou uma mulher que se encaixa nessa categoria. Porque eu sou grandona, eu sou escandalosa, eu não sou delicada, eu sou totalmente desastrada. Eu sou uma mulher cis, do mesmo jeito, assim. Tipo, eu não me encontro nessas características. E também as ditas masculinas também não me resumem, entendeu? Como eu falei, acho que eu comentei agora há pouco, né? Quando eu comecei a fazer terapia, eu tinha o entendimento de que eu, de alguma forma, tinha, sim, uma predominância de uma energia masculina, digamos assim, né? Se a gente for usar essa nomenclatura. Que é essa energia do fazer, a energia de ser uma pessoa, tipo, fazedora, de uma iniciativa menos passiva, sabe? Uma postura mais ativa na vida, de fazer as coisas, ir pra cima, resolver, sabe? Assim, essa postura de, tipo, cuidar, mas cuidar de uma forma ativa, cuidar de uma forma até um pouco agressiva, às vezes. Essa energia, tipo, de gostar de trabalhar, de, né, fazer questão de estar sempre trabalhando, de gostar de ganhar dinheiro, essas coisas. Então eu lembro que a minha terapeuta, na época, ela falava isso, que eu tava muito tomada pelo masculino. E eu tinha dificuldade e até não deixava o meu feminino se manifestar. E na época eu concordava, mas ao mesmo tempo eu não conseguia entender o que eu tinha que fazer. Assim, tá, mas beleza, entendi. E eu sinto que eu tenho realmente uma over-agressividade, assim, enquanto postura, sabe? Não agressividade como pessoa, mas eu tinha uma postura mais agressiva, rígida, entre aspas, assim, sabe? E aí, tá, mas o que eu faço? O que eu faço pra cuidar desse feminino que tanto se fala? Porque também qual feminino, né, que eu queria cuidar e manifestar? Porque também algum feminino que é vendido na cultura, na religião e tal, também não me contempla. Nunca me contemplou desde criança. Então, ficava essa dúvida, mas eu tava lá tentando me conhecer, tentando me melhorar e tal. E fui deixando a vida acontecer, sempre de olho nisso, assim, pensando, tipo, o que seria esse feminino, né? Bom, os anos se passaram, eu fui fazer essa outra terapia que eu tô fazendo hoje, que é uma linha mais freudiana, então a gente não fala tanto disso. Mas, e aí é que vem um pouco da minha contradição, que é estar ainda ligada a isso no mundo espiritual, na minha vivência espiritual e mística, porque, cara, é muito doido. Tudo que a gente estuda vai acabar indo para esse lado em algum momento. Então, por exemplo, como eu falei, astrologia. Com astrologia, alguns planetas vão falar mais da energia masculina e outra da feminina, como eu já dei o exemplo, o Sol e a Lua. Então, por que o Sol e a Lua seriam essa diferenciação? Porque a Lua, ela mexe com as emoções, né? A gente sabe que a Lua mexe com as marés. As águas, já a astrologia, o elemento água, representa a psique, representa as emoções. Logo, se a Lua mexe com as emoções, e se as emoções, em teoria, são uma qualidade do feminino, esse contato com as emoções, essa parte, a Lua, então, tem uma ligação maior com o feminino. Além de tudo, a Lua tem fases. Então, seria relacionado às fases do corpo da mulher, né? Do corpo da mulher cis. Então, as fases da menstruação, da ovulação, então, da mulher cis, né? Dos homens trans e pessoas com útero, que a Lua rege isso. Mas vocês estão vendo como já não cola? Estão vendo como a coisa já não gruda? Já não faz sentido? Porque tudo isso quando você fala isso, a energia feminina, tudo relaciona a mulher cis, né? Tá, mas e as outras pessoas femininas? Tipo, e as pessoas com identidades femininas, as pessoas trans femininas, as pessoas queer, que também se identificam mais com esse universo, as pessoas não binárias, as pessoas... Entende? Então, quer dizer, a Lua rege quem nessa galera, sabe? E aí isso começa a me incomodar, porque eu trabalho com essa parte energética, mística, então, com mesa radiônica, baralho cigano, gosto de astrologia, me consulto e tal, mas tem essas coisas que, eu fico...
E aí, gente? Como que vocês vão resolver isso aí? Agora que a gente tá tendo contato com tantas novas identidades, com tantas... Novas não, né? Mas são identidades antigas, mas que agora tem nome. Como que a gente vai encaixar essas coisas que estão surgindo agora na modernidade? Como que a gente vai encaixar isso na espiritualidade? Na parte energética? Porque não dá, né, pra gente ficar ainda mantendo esse papinho de, tipo, mulher é assim, homem é assado, né? Isso aí já, tipo, foi pro terra. Aí você vai falar, então a lua tem a ver com o feminino, isso aqui se acredita. Só que aí tem essa relação com as marés e com a parte hormonal. Os homens trans também lidam com essa parte hormonal, então a lua é um elemento transmasculino e feminino, entendeu? Gente, é complexo. E como interessada desse tema, eu não consigo deixar isso de lado, eu não consigo simplesmente praticar essas coisas, essas técnicas, essas ideias, sem me questionar isso. Pra mim, existe uma necessidade urgente, só que é engraçado, porque eu já penso isso há muito tempo. Eu tô contando pra vocês agora, mas eu já penso isso há muito tempo. De atualizar isso, né? Ser renomeado. Já deu, né? Da gente ficar chamando isso aqui de energia feminina, isso aqui de energia masculina. Porque, sem contar que isso continua colocando as mulheres nesse lugar de subordinação. Mulher dócil. Se a mulher é agressiva é porque ela tem um masculino em desequilíbrio. Caralho, por quê? Ela não pode ser só uma mulher com uma energia mais racional e mais ativa. Eu conheço tantas, inclusive. Não sei se vocês que estão me ouvindo também conhecem, mas tipo, conheço muitas mulheres que não se encaixam nesse padrão de mulher dócil. Ainda bem, aliás, né? Porque acho que uma mulher muito desse padrão dócil nem ia ser minha amiga, tipo, nem ia estar no meu círculo. E aí é muito complicado quando você fala, tipo, o meu feminino tá em desequilíbrio. Preciso fazer alguma coisa pra equilibrar esse feminino. Existe muito isso, né? Tipo, fazer alguma terapia e tal. O que eu vou buscar pra fazer esse equilíbrio sem cair nesse clichê de fazer, tipo, meditação do feminino com luz cor-de-rosa, entendeu? E quais lugares eu posso buscar que essa ideia não vai ser perpetuada, sabe? Até na Umbanda, tipo, na Umbanda tem menos isso. Inclusive, acho que é um dos motivos que eu continuo frequentando e eu gosto e eu, assim, passo pano não, mas eu me identifico bastante e sinto bem desenvolvendo na Umbanda, porque acho que a Umbanda lida melhor com isso. Acho que as religiões de matriz africana no geral, mas como eu não vivo as outras, não posso falar. Mas na Umbanda, por exemplo, a gente tem os orixás femininos e masculinos, né, que são as forças da natureza. Então a gente tem as qualidades de orixás masculinos e femininos. E ninguém é menor que o outro, sabe? Não tem uma hierarquia, pelo menos na linha, né, da Umbanda que eu sigo. Então, tipo, Yansan não é menor do que Ogum, sabe? E ela é guerreira, ela é uma orixá guerreira. Mulher, né, ela tem a qualidade feminina, mas ela não é menor. Ela não tá em escala hierarquicamente menor que Ogum, que também é um orixá guerreiro. E Iemanjá não tá menor que Oxóssi, que Xangô, sabe? Eles são tão importantes quanto. Então, Nanã, enfim, tem vários outros, né? Entidades também. E a gente também aprende que a gente é acompanhado por entidades masculinas e femininas. Então, todo mundo tem na sua egrégora, assim, de proteção, Exus e Pombagiras. O Exu sendo essa força, dessa energia masculina, né, de uma certa qualidade masculina, e a Pombagira de uma certa qualidade feminina, mas trabalhando nas mesmas questões, trabalhando cada um na sua área ali, mas meio que na mesma energia, na mesma vibração. A gente tem um preto velho e uma preta velha. Por mais que, geralmente, a gente trabalhe, né, incorporando e dando consulta com um só dos dois, que a gente aprende é que a gente tem essas duas energias com a gente. Então, trabalhando comigo, na minha vibração, tem um preto velho e uma preta velha. Mesmo que lá no terreiro eu identifique a energia e trabalhe mais com a preta velha. Do mesmo jeito que eu poderia trabalhar com o preto velho. Tem mulheres na Umbanda que trabalham com entidades masculinas. Tem muitas mulheres no nosso terreiro, por exemplo, que trabalham muito mais com o Exu do que com o Pombagira. Ou que trabalham muito mais com o preto velho do que com a preta velha. Ou que varia. Tem gente que já sabe, já sentiu energia de mais de um, sabe? Então, eu acho legal isso, porque eu acho que aí sim, pra mim, faz sentido, assim, sabe? Aí sim, pra mim, essas divisões, entre aspas, fazem sentido. Porque, tipo, não importa se eu sou uma mulher ou um homem, as energias e as qualidades dessas duas entidades, essas duas energias, vão fazer parte de mim. Que é um pouco, e aí a gente vê a diferença da sabedoria espiritual, ancestral do Oriente, né? Que você vê que as religiões de matriz africana e religiões como, por exemplo, o budismo ou a própria medicina chinesa, que fala, por exemplo, de energia yin e yang. E eu acho isso, aí a gente tá num ponto que eu acho maravilhoso. Eu acredito que seja por aí. O caminho dessa atualização passa por aí. O yin e yang, você vê que eles não têm definição de gênero.
Não existe isso de tipo yin, feminino, masculino. Quem deu essas definições são as pessoas aqui do Ocidente, que traduzem o yin como masculino e yang, não, acho que yang é traduzido como o masculino e o yin como feminino, eu não sei direito. Existe essa tradução na nossa linguagem simbólica ocidental, né, de masculino e feminino, mas até onde eu entendo, yin e yang não falam homem e mulher. Eles dizem respeito a duas energias diferentes que habitam nossos corpos, nossas mentes, nosso mundo e também o mundo natural e tudo que existe. Energias que precisam estar em equilíbrio para que a vida esteja em equilíbrio. E aí, minhas filhas, eu tô de acordo, tô nesse time aí. Meio que dá pra entender que existem duas energias. Então, existe aquela coisa de uma agressividade, uma doçura, tal. Só que isso não define uma pessoa e muito menos deveria definir o gênero, entende? Porque assim, isso é muito limitante e violento também. E não só com as mulheres, mas aí nesse caso também com os homens. Porque tipo, se tem um homem mais delicado, mais gentil, mais sensível, digamos assim, ele é chamado de afeminado, de feminino, de gay. Tipo, aí já confunde tudo, né? As pessoas já falam, porque os gays são afeminados, porque ficam misturando as coisas. Mas ele não pode ser só um homem sensível? Assim como uma mulher mais objetiva, mais racional e tal, é só uma mulher mais objetiva, mais racional, e um homem é mais emotivo, tá tudo bem, apenas, sabe? Tipo assim, a pessoa, ela pode ser mais yin ou mais yang, mas isso independe se a pessoa tem uma pepeca ou um peru, entendeu? E é o que a gente usa pra definir sexo não, né? Sexo é gênero, né? A gente usa o sexo pra definir o gênero, e depois disso a gente usa isso também pra embasar a coisa da energia. Só que, tipo, sabe, não faz sentido, isso me incomoda muito. E no baralho cigano também a gente tem isso, mas eu acho muito legal que a aula que eu faço, o curso que eu faço do baralho cigano, tô fazendo um curso de baralho cigano com a Dani Gouveia, inclusive vou fazer uma entrevista com ela em breve aqui pro podcast, agora em agosto, fiquem atentas aí, que vai ter gravação com a Dani, eu tô super empolgada. Então nesse curso eu acho legal porque a Dani é uma pessoa muito consciente, socialmente consciente, assim, politicamente consciente, e a Dani mesmo, ela faz esses questionamentos em aula e ela fala sobre isso com a gente, assim, sobre a gente tem que ter esse cuidado, mas que simbolicamente essas ideias estão lá. Então, a gente tem no baralho cigano a carta da lua, a carta do sol, a carta do cigano, a carta da cigana. Tem cartas que trazem uma certa polaridade de uma das energias, sabe? Só que a gente tem que tomar cuidado, porque como que a gente vai falar, tipo assim, pra uma consulente, a gente não pode virar e reforçar esses estereótipos numa pessoa, entendeu? Que tá fazendo a consulta com a gente. Não é uma coisa boa a gente reforçar esse tipo de estereótipo nas nossas consultas. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem que entender que a gente tá inserida numa cultura e um tempo que faz essa diferenciação. Então, você entende, gente? É confuso pra mim, viu? Porque eu fico nessa noia, assim, de que eu sou hipócrita, sabe? Porque eu falo tanto disso, de que a gente não deve definir as pessoas por essas ideias de gênero e tal, essas limitações. Afinal, tipo, mulheres podem ser o que elas quiserem, homens também, enfim. Mas aí eu vou lá no baralho cigano, tiro a lua e falo pra pessoa, então a sua energia é feminina, sabe assim? Porque ao mesmo tempo eu entendo. Ao mesmo tempo, enquanto uma mulher cis, eu me sinto conectada com assuntos que são ditos do universo feminino. E aí eu fico pensando, caralho, né? E aí? Faço o que eu digo, não faço o que eu faço? Como que brinca disso? Porque aí todo mundo fala, porque essa parte mística, os oráculos e tal, é mais uma energia feminina. Porque tem essa coisa do mistério, da adivinhação, da sensibilidade e tudo mais. E aí eu me sinto super conectada com isso. Mas como que eu vou falar que isso é uma energia feminina, entendeu? Não é isso que eu acredito. Mesmo porque nem toda mulher gosta disso, nem toda mulher se identifica com essa energia, nem toda mulher tem vontade, nem de se consultar, sabe? Pra muita mulher isso não faz nenhum sentido. Ela não sente nada disso, não tem essa ligação, mas tem muitas que têm, né? E quando fala disso nesse âmbito místico, assim, a parte feminina é isso, né? A gente acaba, obviamente, endossando aquilo que é conveniente pra gente, né? Porque na parte que falam que a energia do feminino tem essa parte espiritual, sensível e tal, eu super me identifico. E aí eu falo, não, isso aí tem a ver. Mas quando eu falo assim, que mulher é frágil, aí não. Porque a gente é foda, né? Nós seres humanos, nossa senhora. Enfim, a hipocrisia. Porque é isso, eu sei que é cagado essa definição, mas ao mesmo tempo tem umas partes dela que eu me identifico e acho legal. E aí, como que faz pra sair desse lugar hipócrita? Na minha percepção, e eu tenho essa teoria faz muito tempo também, tem super a ver com essa coisa do yin yang, uma forma da gente corrigir isso é dando outro nome. Simples, pura e simplesmente. Se eu chamasse de
energias, sei lá. É que qualquer coisa que eu falo tem gênero envolvido, né? Você fala, tipo, tonhão e toinha. É homem e mulher, né? Mas a gente chamasse de, sei lá, flor e folha. Energia flor e energia folha. Pra mim tá bom. Não precisa chamar de homem e mulher. Não precisa dar nomes que vão imediatamente identificar um gênero, sabe? Se cada energia, assim como yin e yang, pra gente não remete ao gênero, tipo assim, yin e yang, pra mim, pelo menos, não se traduz em só a palavra, digamos assim, ela não, pra mim, não diz homem e mulher, sabe? Mas tem palavras que estão, né, o gênero. Então, se a energia, assim, aqui no Ocidente, a gente chamasse essas energias de shrebels e shlebs, pra mim tudo bem, entendeu? E aí eu acho que seria muito mais coerente e justo a gente falar de uma forma neutra. Tipo, você é uma pessoa que tem uma predominância da energia shrebels. A outra pessoa tem uma predominância da energia shlebs. E tudo bem. O importante é a gente encontrar o equilíbrio que faça sentido pra gente. Isso tem tantas camadas, assim, daria pra ficar, tipo, dias filosofando sobre isso. Porque, além de tudo, tem uma outra camada que é bem complexa também pra mim, que é uma coisa que eu venho trabalhando em terapia, que é qual é o seu feminino. Que é uma coisa que a Bárbara me pergunta e me desafia a pensar, que é tipo, você não precisa negar o feminino porque você não concorda com este feminino que a sociedade impõe, né? Enquanto cultura, enquanto símbolo e tal. Você pode, sendo uma mulher, você pode simplesmente virar e falar, o meu feminino é isso. Tipo, o meu feminino gosta disso, disso, disso. Então, não existe um jeito de ser mulher. Então, qual que é o meu feminino? O meu feminino gosta de trabalhar. Muito, sabe? Gosta de trabalho, gosta dessa parte material e tal. Então, isso quer dizer que eu sou uma mulher de energia masculina, não necessariamente, né? Eu posso ser só uma mulher de uma energia feminina que gosta dessas coisas. Só que aí isso acaba confundindo, porque quando você pode até acreditar nisso, mas quando você vai fazer alguma terapia, se é uma terapia que tem esse viés, a pessoa vai acabar falando, mas é que você tá desequilibrada, é que você tá com muita energia masculina. E ela, olha que doido, né? Isso é uma coisa que eu, assim, gostaria muito que a gente também evoluísse. Eu quero pensar em, sei lá, talvez curso, alguma coisa. Porque eu também detesto quando você vai fazer alguma terapia assim, a pessoa fala que você precisa equilibrar mais ou deixar fluir melhor sua energia feminina, aí você fala, mas como que eu faço isso? Aí a pessoa, se cuida, vai fazer, sabe, uma massagem, coisas que de uma forma ou de outra são restritas ao feminino, tipo, seja vaidosa, vai se cuidar, sabe, acaba reforçando o estereótipo de gênero. Eu queria saber assim, se a pessoa fala pro homem também essa parte, aí beleza, tô de acordo, né? Se quando um homem vai lá com a energia do feminino desequilibrada, a pessoa fala, então vai fazer sua unha, vai ser mais vaidoso, sabe? Se cuida, vai passar um creme nesses cotovelos seco, tá bom. Aí eu posso até dar o crédito, porque então é um tratamento igual, tipo, se um homem precisa equilibrar a energia feminina dele, também precisa ser vaidoso? Ok. Agora, se a pessoa falar isso só pra mulher, que a mulher só tem que ser mais vaidosa, aí eu vou ficar meio puta, sabe? E aí você acaba caindo nessas contradições e se sentindo mal, só que ao mesmo tempo as terapias são legais e elas ajudam bastante, entendeu? Eu, por outro lado ainda, por um terceiro lado, eu não quero ficar discutindo com as terapeutas, entendeu? Eu não quero ficar discutindo com o terapeuta e falando sobre a minha ideia de feminino e masculino. Se eu tô fazendo uma terapia pra relaxar, eu não vou dar aula de estudo de gênero pra pessoa. Se eu tô usando uma terapia energética, é justamente pra me desconectar dos pensamentos, me desconectar do racional, né? Conseguir me conectar mais com a sensibilidade, o sentimento, o sentir, as sensações físicas e tal. E aí você não quer ficar racionalmente discutindo com o terapeuta, entendeu? Mas ao mesmo tempo, você tem que tomar cuidado pra não reforçar isso e não cair isso. Então, enquanto terapeuta, cuidado para não reforçar. Enquanto cliente, paciente, tomar cuidado para não ser influenciada por essas ideias que não fazem tanto sentido. Vocês estão entendendo, gente? Tá dando para acompanhar? E é isso, assim, eu queria muito que as pessoas parassem de usar essa nomenclatura, sabe? De energia feminina e energia masculina. E que as pessoas tomassem muito cuidado para usar isso de uma forma responsável, para parar de ficar vendendo curso e vivência e mantendo as mulheres nesse lugar. Porque assim, a gente precisa de conexão? Precisa. A gente precisa de conexão com a natureza, a gente precisa de conexão com a gente mesma, a gente precisa de autocuidado? Com certeza. Todo programa, toda terapia, todo curso que fala do poder feminino é ruim? Não, não é ruim. Tem uns que são legais, assim, eu acho que tem coisas legais
desses fundamentos. Tipo, tem coisas interessantes que a gente pode usar pra se fortalecer, pra gente se melhorar, pra gente se conectar com a gente, com a nossa ancestralidade e tal. Eu realmente acho. Mas é muito, assim, uma linha muito tênue, sabe? Pra cair numa merda, assim. Então, é uma coisa que eu, assim, me questiono constantemente. Eu caio nesse questionamento e fico, assim, putz, tentando entender. Mas também, assim, não é que eu deixo de fazer as coisas por causa disso, tá? Eu me questiono e tal, mas se eu acho que eu preciso fazer, se é uma coisa que vai me fazer bem, eu faço. Não tem problema com isso. E aí, vou contar pra vocês, assim, uma experiência que eu tive, 2 experiências que eu tive, que eu falei, caralho, mas sabe, você quer me fuder, né? Eu sempre fico falando que não existe isso, mas eu acabo caindo nessa mesma coisa. Primeira coisa foi, vai vendo, gente. Eu estou ainda um pouco, mas tô me recuperando, com uma dor, várias dores, aliás, físicas muito fortes do lado direito do meu corpo. Dor no joelho, muita dor no joelho direito, dor no quadril direito, só do lado direito, atrás da coxa, repuxando, na lombar, tudo do lado direito. E até aí eu tava, porra, caralho, que saco, eu tava tipo... Eu tenho um desviozinho, assim, da coluna. O meu lado direito, ele fica, tipo, hiperestimulado, assim, os músculos, e dá uma repuxada, assim. Principalmente quando eu fico muito tempo de pé ou muito tempo sentada, que minha postura fica meio na merda, assim. Eu percebo que eu apoio mais do lado direito, aí o lado direito fica mais rígido e repuxa, e meu quadril acaba deslocando um pouquinho pra direita. E aí eu começo a sentir muita dor na lombar, obviamente, né? Tá, beleza. E aí eu tava nessa, super esquisita e tal, fui fazer ressonância, fui no ortopedista e tal, e aí ele, enfim, passou as coisas do ortopedista dele, né, beleza. E até aí, eu juro pra vocês, eu não estava pensando em nada disso, a parte mística, tá, apesar de ser uma coisa que eu sou muito conectada, que é observar meu corpo e tentar entender o que de energético e emocional pode ter causado aquilo, por mais que eu vá cuidar, enfim, com a medicina e tomar remédio, cacete, tudo que precisa fazer eu vou fazer, mas eu gosto de entender, né, o que foi que pode ter gerado, qual emoção, qual comportamento pode ter gerado esse desequilíbrio físico. Ok, até então eu juro pra vocês que eu não tinha pensado nisso, porque eu tava justamente numa vibe tipo, não vou cair nessa neurose, assim, eu vou só cuidar, eu preciso cuidar, independente do que seja e tal. Beleza. Aí eu fui, o que será que veio primeiro? Será que foi a acupuntura ou a gira? Acho que foi a acupuntura. Eu fui numa sessão de fisioterapia e acupuntura, né, com uma pessoa que minha mãe indicou, maravilhosa, ela é toda mística também, adoro. E ela trabalha com a medicina chinesa, super estudiosa disso, assim, mega foda. E também doutora em fisioterapia, então ela alia as duas coisas, né, medicina ocidental e oriental, beleza. Aí fui lá, gente, eu nem tinha falado pra ela qual que era o problema, tá? Eu só tinha mandado mensagem falando que eu queria fazer uma consulta, tá? Que eu tava com algumas dores nas costas e no joelho, então que eu queria ir lá. Cara, juro pra vocês, e ela é mega bruxona também. Eu cheguei no consultório dessa mulher para fazer a minha consulta. Desde a hora que eu cheguei, a gente começou a conversar, né? Desandou a conversar de, tipo, questões maternas, questões desse feminino, questões de ancestralidade feminina, blá, blá, assim. E assim, não dei spoiler, não falei nada pra ela sobre dores, sobre nada, juro, nada. Eu já tinha falado só que eu queria fazer físio, né, que eu tinha sido indicação do médico pra fazer físio, e que minha mãe tinha falado que ela fazia acupuntura também, isso. Só que desde que eu cheguei lá, o tema das nossas conversas, eu não sei como que a gente começou... bom, eu sei sim, na verdade, né, que coisa óbvia, porque ela é amiga da minha mãe, conhecida da minha mãe. Então eu já cheguei lá falando da minha mãe, né, óbvio, eu já cheguei e falava, minha mãe fala muito de você, nananã. Aí começou esse papo, é porque mãe isso, mãe aquilo, nananã, e aí o feminino. E a gente ficou praticamente a consulta inteira falando sobre essas questões que estão nesse universo aí, espiritual e tal, e de tudo um pouco, a gente falou de tudo. A gente ficou tipo umas 2 horas lá entre fazer o tratamento e conversar, eu fiquei lá umas 2 horas, e as 2 horas o assunto ficou nesse rolê, do masculino e feminino. E ela me falou essa questão da energia, ela usou a nomenclatura em Yang pra me explicar. Então ela falou, olha, o seu corpo, pela análise que ela fez lá, sei lá, tá com desequilíbrio da energia do Yin, né, tá com o Yang, tá mais forte, mas ele tá mais dolorido, mais prejudicado, porque o seu Yin não está fortalecido. E aí o Yang, em compensação, né, porque nosso corpo e nosso sistema energético é muito inteligente, ele compensa. Então se o meu Yin, ou o lado esquerdo, digamos, está enfraquecido, o lado direito, ele tenta compensar essa fraqueza exigindo mais dele mesmo, entende? Então o corpo exige mais do lado direito porque ele sente que o lado esquerdo não está tão disponível, porque tudo é maravilhoso e o corpo vai achar um jeito de achar equilíbrio. A mesma coisa acontece
com o corpo energético. A nossa energia vai tentar achar um equilíbrio para que a gente fique bem. Só que esse equilíbrio, ele deveria ser temporário, entendeu? Ele vai exigir mais da energia Yang, quando a Yin tá enfraquecida, mas que a gente possa fortalecer a energia Yin para ela poder voltar a se equilibrar. E aí, se a gente fica muito tempo só usando a que tá mais forte e deixando a mais fraca lá quieta e continuando fraca, essa que tá mais forte, ela vai ficar cansada. Porque, como eu já falei, o sistema é perfeito, né? Todos esses sistemas são perfeitos. E se você ficar só usando um lado do sistema, ele vai sobrecarregar e uma hora vai falar, eu preciso de ajuda. Preciso que você cuide de mim, que você olhe pra mim, que você me dê uma paz, me dê um tempo, entendeu? E eu comecei a desconfiar que era um pouco isso, assim, que eu tava sobrecarregando o meu lado direito do meu corpo e acabava deixando o lado esquerdo mais fraco, né, digamos assim, porque como eu já não uso tanto ele, eu não confio tanto nele. E olha que eu sou canhota, hein? Então, assim, vai vendo a loucura. Tipo, eu sou canhota, ou seja, você espera que o meu lado esquerdo seja mais forte. Só que eu me apoio mais no lado direito. E aí? Agora guarda essa informação, eu me apoio mais do lado direito. Beleza, então ficamos nessa, conversando, yin yang, né? E eu perguntei pra ela, tipo, qual que é qual? Qual lado é qual? A energia, né, feminina é o yin, é o yang, que lado que é? E aí ela me falou que, de acordo com os estudos dela, da medicina chinesa, tá? Que é uma coisa super séria pra quem não sabe, o yin é o lado esquerdo, que é o lado feminino. O yang é o lado direito, que é o lado masculino, tá? Guardou? Então, de acordo com a análise dela, dessa terapeuta e fisioterapeuta, o meu lado feminino estava enfraquecido e o meu lado masculino é o que tá hiperestimulado e tenso, e cansado. E machucado, né? Porque eu, de fato, estou com uma lesão no joelho direito e estou com uma inflamação no quadril do lado direito. Ou seja, lado direito, de fato, todo fudido. Aí você vai falar, é coincidência? Não. Por quê? Mas também, vamos ser também, né, inteligentes. Existe uma explicação biomecânica para isso também. Porque óbvio que o lado que está mais machucado, ele vai começar a descompensar o sistema inteiro. Então, se o joelho, se o quadril está do lado direito mais está ferrado, está com uma lesão, as outras partes do corpo começam a compensar para aliviar aquele joelho, aliviar aquela lesão. Então, tem também uma explicação médica biomecânica, né? Não dá pra gente só ficar viajando na maionese também nas energias. Mas, se a gente quiser dar uma olhadinha ali na explicação mística, tá, então a gente tem aí um masculino sobrecarregado e um feminino enfraquecido. Caramba, hein? O que isso quer dizer pra gente, será, Mari G? E é lógico, gente, mais uma vez reforçando, não é pra gente ficar neurótica, porque eu também, assim, detesto galera que, tipo, fica viajando e só interpreta a vida desse jeito, sabe? A partir dessa perspectiva. A gente sempre tem que ter o equilíbrio e usar um pouco de tudo que a gente conhece, né? E ser razoável, essa é a palavra. Vamos ser razoáveis, nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Então também não dá pra ficar, porque o meu feminino, porque eu tenho que trabalhar o feminino, porque senão eu tô fodida, porque senão a gente fica neurótica também. E aí fica uma coisa tão assim, no sutil, no plano das ideias, que também a gente não consegue resolver. Fica uma coisa também não é saudável, sabe? Então é um pouquinho de cada coisa, tentando entender, tentando se melhorar, cuidando do corpo no aspecto físico, cuidando do médico, tudo direitinho. Aí beleza, cuidei na acupuntura, show, maravilhoso, amei. Vamos para a gira no sábado. Gira de esquerda, Exu e Pombagira. Mais uma vez, essas energias aí, masculino e feminino, se manifestando ou se colocando presentes, né? Fui lá, tivemos uma gira ótima. Eu trabalhei com a Pombagira. Eu conheço o meu Exu. Meu não, né? Que ele não é meu. Eu conheço o Exu que eu trabalho, super, tal, amo. A energia dele é maravilhosa. Mas esse dia, como a maioria das vezes, eu senti mais forte, mais fácil também de sentir se aproximar a energia da Pombagira. Ok, ela é maravilhosa, amo de paixão. Essa Pombagira, assim, menina que trabalha comigo, nossa, ela me dá tantos presentes, assim, ela é tão boa pra mim. Até a Bárbara, que nem mística é, sempre fala o quanto essa entidade me traz insights valiosíssimos pra minha vida, assim, é uma coisa muito maravilhosa. Eu simplesmente amo ela, amo. E aí eu tava lá com a bonita, né, tinha incorporado, tava fazendo as minhas limpezas lá comigo mesma, tal, pensando na vida. E, enfim, tava lá, entregue aquele momento energético, tal, aquele momento especial, fazendo a
a limpeza energética no meu campo e tal, pra gente começar a atender. E aí eu tô lá quieta assim, mas comecei a sentir essa dor na perna, do lado direito, né? Comecei a sentir as minhas costas, porque a gente tem que ficar em pé bastante tempo, ela dança bastante e tal. Comecei a sentir meu joelho e comecei a sentir minhas costas. E aí fiquei com isso na cabeça, né? Tipo, mano, intrigada. Falei, caralho, que saco, né? Eu não queria ficar sentindo essa dor, né? Mas porque vou ficar em pé, vou ficar atendendo e tal. É ruim, né? Aí, eis que estou lá, concentrada, e meio que começa a intuir algumas mensagens da Pombagira. E aí, ela vai me inspirando essas mensagens e também mexendo no meu corpo, me mostrando esse apoio do lado direito e esquerdo e me mostrando o quanto é bem mais natural pra mim, mais instintivo pra mim, me apoiar do lado direito. Isso dizendo fisicamente, tá? No meu corpo físico. Porém, se a gente transformar isso, levar isso para a parte energética, emocional, como vocês querem chamar, me apoiar nesse lado direito, o que significa? Significa que eu não estou dando vazão, ou valor, ou fortalecendo as minhas qualidades do, entre aspas, feminino, que é esse lado esquerdo, que eu não estou me apoiando sobre ele, eu não estou dando chance dele me sustentar. E assim, esse me sustentar tem vários desdobramentos, é me sustentar materialmente, financeiramente, fisicamente, enfim, eu não confio nessa perna esquerda, que é a minha perna forte, é a minha potência dessa energia que é essa energia da intuição, da sensibilidade, essa energia que eu tenho bastante, ela quer se manifestar, mas eu não confio nela. E eu não permito que ela me sustente em todas as frentes. Vou dar um exemplo, meio que trazendo isso para um campo mais prático. Eu não acredito que o meu feminino seja capaz de, sei lá, ganhar dinheiro, sabe? Eu não confio que eu posso, por exemplo, exercer minha criatividade e ganhar dinheiro com ela. Meio que isso. Acho que essa é um bom resumo. Eu não confio que eu consigo ganhar dinheiro com a minha criatividade, com a minha espontaneidade, com a minha sensibilidade. E aí, isso se traduz, por exemplo, nas terapias holísticas. Então, tipo, em algum lugar do meu inconsciente, da minha crença pessoal, eu não acredito, por exemplo, que eu posso ganhar dinheiro, sei lá, com a mesa radiônica, com baralho cigano. Eu não confio que essas práticas que são mais ligadas a essa energia da sensibilidade são capazes de me sustentar financeiramente. Vocês entendem como o desdobramento disso se resume a essa frase? E se resume ao fato de eu não me apoiar na perna esquerda? Eu acho isso tão maravilhoso. Eu acho isso tão doido, mas acho tão maravilhoso. Porque eu amo fazer isso, tá? Eu amo fazer isso. Tipo, ir dando desdobramentos e traduções, interpretações pras coisas. Assim, ficar tipo, tá, essa frase tava falando ali na hora sobre o quanto eu me apoio pra dançar, pra ficar em pé, pra andar do lado direito, na minha perna direita. Tenho dificuldade de ter essa mesma confiança na perna esquerda. O lado esquerdo, se a gente for desdobrar pra essa parte energética metafísica, é o lado feminino. Portanto, eu não permito que o lado feminino me sustente. Não acredito. Sabe assim, as coisas vão fazendo sentido. Gente, faz sentido. Simplesmente faz sentido. Talvez, não sei se pra todo mundo faz, mas pra mim parece que as coisas se encaixam. E faz sentido, porque de fato, eu tenho dificuldade de confiar nesse meu potencial. De, por exemplo, fazer dinheiro, ser só terapeuta. Não que eu queira ser só terapeuta, porque eu também tenho essa característica minha, que eu não gosto de ser uma coisa só, eu não quero fazer uma coisa só. Mas eu não confio que se eu quiser, eu posso. Mesmo se eu quisesse, eu ficaria tipo, mas eu não vou conseguir ganhar um salário, eu não vou conseguir me sustentar, pagar minhas contas só com isso, só com a minha criatividade. E isso é essa energia do yin que eu não confio, entenderam? Porque, por algum lado, eu só confio que as minhas crenças do yang, do masculino, do prático, do objetivo, do lógico, do racional, é que vão me sustentar. E é por isso que eu só faço com a perna direita. E aí, lá na gira, por inspiração dessa energia, desses pensamentos, eu comecei a treinar. Ai, muito lindo isso, gente. Comecei a treinar, dançar do lado esquerdo. Por exemplo, né? Tava ali com a energia da Pombagira. Então, eu comecei de uma forma consciente, comecei a dançar me apoiando mais na perna esquerda, né? A fazer as danças dela, girar, me apoiar na perna esquerda. E eu percebia que era desconfortável pra mim. Eu percebia que eu me sentia um pouco desajeitada. Mas, ao mesmo tempo, eu estava conscientemente treinando isso. Precisando colocar essa confiança aos poucos. E na minha cabeça ficava muito claro que não é do dia pra noite que essa perna vai ter a mesma coordenação, a mesma força, a mesma firmeza que a direita. Porque eu preciso treinar isso. Eu preciso ir aos poucos. Preciso ir com calma.
para que essas qualidades se desenvolvam, se fortaleçam, para que eu possa confiar nelas. Então não é do dia pra noite, não é porque eu tive esse contato com essa energia, não é porque eu tive essa inspiração, esse insight com a Pombagira, que a partir de amanhã tudo mudou, que eu vou conseguir fazer isso. Porque vai levar tempo, vai levar treino. Só que eu preciso estar consciente que eu preciso dar esse passo, eu preciso colocar essa energia consciente nessa tentativa, sabe? Eu achei tudo isso muito lindo. Nossa, muito lindo, assim. Muito lindo mesmo. Que é tipo uma mensagem foda, uma inspiração foda. Tudo que eu tava vivendo das semanas anteriores até esse ponto se encaixou. Todas as pequenas questões que eu me deparei nesses últimos tempos encaixaram. Elas fizeram sentido num quadro maior dessa questão, sabe? E, eu não sei explicar pra vocês, cara. É muito louco. É como se tivesse várias pecinhas de um quebra-cabeça que eu consigo identificar as peças, consigo entender o que elas querem me dizer, mas que quando elas se juntam, elas formam uma imagem muito maior e mais bonita, sabe? Um contexto muito mais macro do que aquelas pequenas situações que eu já estava enxergando. E aí tudo se encaixa e brilha, e faz tipo, nossa, é isso, cara, que da hora, sabe? Então, tô por aí nesse momento, cuidando disso em todas as frentes, né? Fazendo minha academia, minha musculação, fisioterapia, acupuntura, biriri, baroró, alongamento, que é muito importante também, né? Para os músculos, para as costas, para tudo. E também cuidando e observando, na verdade, essas manifestações, né? Do feminino e masculino, observando o meu lado esquerdo do corpo, ganhando mais confiança e tal. E tá sendo muito legal. Tem sido um período muito legal de me encontrar, assim, e me surpreender também com essas energias e o que elas querem me dizer. E é isso, gente. Não sei se faz sentido pra vocês. Espero que sim. Pra quem ficou curiosa e ficou pensando sobre as suas próprias questões, eu convido ela a fazer essa observação, assim. Observar qual é o lado mais frágil do seu corpo, né? Onde se manifestam as dores, onde se manifestam as fragilidades. É mais do lado direito, é mais do lado esquerdo? Como é que é a sua relação com essas energias? Com o lado feminino e masculino, o lado da mãe e do pai? Tipo, sem nóia, sem neura, tá? Sem, assim, sem ficar bitolada. Mas observar, assim, com esse olhar curioso mesmo. Com esse olhar de, tipo, deixa eu conhecer um pouco mais sobre mim, ver o que isso pode me dizer. E é isso. Acredito que isso seja muito positivo para o nosso autoconhecimento, por isso que eu trouxe pra vocês esse episódio. Tá bom? Então tá bom, gente. É isso essa semana. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Deixem o coraçãozinho de vocês, salvem o episódio, deem nota pro podcast, se vocês puderem depois. Siga o podcast também, que isso ajuda muito a gente. Entre no nosso grupo do WhatsApp pra trocar ideia. E deixa seu comentário aqui também, se você gostou. Enfim, se é uma mensagem pra mim, estou à disposição. Sempre amo ler o comentário de vocês. Tá bom? Um beijo e até a semana que vem.